Mas é quase. Me desculpa, Fullmetal Alchemist Brotherhood, seu tempo chegou ao fim, porque agora é hora de fazer comida dentro de uma masmorra subterrânea. Faz mais de mês que me recomendam ler Dungeon Mesh. Dizem ser um mangá muito bom, com personagens bem únicos e desenvolvimento bem interessante. Pra eu que tenho uma caidinha por histórias de fantasia, seria a história perfeita de ler e tal, eu já devia ter começado a ler há anos atrás, né? Mas agora eu já perdi minha carta de falar que eu sou melhor porque eu li o manga antes de ter um anime. Isso aqui não faz mal. E já que agora tem um anime, eu tava brabo ali um dia e aí fui assistir pra ver qual é a do tal Masterchef na Dungeon. E pra minha surpresa, diferente de várias coisas na internet, Dungeon Mesh é tão bom quanto falam. Não só é bom, mas eu diria que é a obra que eu mais me divirto assistindo há anos. Eu fico que nem aquela menininha do unicórnio cada episódio que passa. É simplesmente fantástico. Pra mim, particularmente, chegou bem perto do ápice das melhores histórias que eu já vi. É muito bom. Só que, querendo ou não, é uma obra bem divisória, apesar de realmente não tentar. Tipo assim, você tem que ser uma pessoa bem particular pra gostar de Dungeon Mesh, e por causa de ter uma cara de fantasia medieval e tal, atrai muita gente sem querer que não é o tipo de pessoa que vai gostar da história, e como consequência, cospe fora um monte de pessoa que vem à toa assistir um anime de luta fantasioso e se depara com um anime devagar, com personagens interessados em tudo, menos em brigar, lutar contra bicho doido ou os caramba de uma história de ação. Porque aqui é mais interessante ver como um golem é usado como horta do que uma luta. É a mesma situação do que colocar uma pessoa que gosta de animes shounen pra assistir a animes slice of life, só porque os personagens são meio parecidos lá de longe. Se você tiver com uma luz na cara logo depois de acordar, a pessoa simplesmente vai odiar tudo que o anime de menininhas bonitinhas fazendo coisas de menininhas bonitinhas tem pra apresentar, porque literalmente não é o tipo de história que ela espera. Só que a gente não tá mais perto da explosão Moe Moe de 2012. Então Slice of Life é um tema que muita gente já conhece, que então faz ser difícil alguém ir assistir sem querer, sem gostar do tipo de história. Então quem assiste é quem gosta disso, mas Dungeon Mesh acaba que não tem uma temática estabelecida assim, além da cara de fantasia medieval, e realmente chama muita gente que vai odiar isso aqui, e não vai ter gritinho do Tiro Chuckle que vai fazer eles mudarem de opinião, porque, né, anime de culinária em um mundo fantástico de monstros e magia não é um tema que tu vê toda hora. Só que, se por acaso você é de um outro certo tipo de pessoa, tipo eu, que gosta de histórias bem feitas de magia, medieval, fantasia, com uma pitada de aventura de D&D, Dungeon Mesh é uma das melhores coisas que existe sem exagero nenhum, porque tipo, esses temas que falei aí, qualquer um, você espera X coisas deles, e eu tenho certeza que nenhuma das coisas que você espera em uma história de, sei lá, fantasia, é eles falarem explicitamente da comida que eles comem todos os dias. Abordar esses temas legais com uma perspectiva diferente, sem ser só de lutas, magia brilhando, uau, tem um potencial incrível quando você para pra pensar, e felizmente abordar isso na perspectiva de comida foi executado de uma maneira sensacional, e a autora fez isso muito bem. Esse realmente não é o caso de uma história que tem potencial e não alcança. Gyokokui alcança o potencial apresentado de Dungeon Mesh e ainda dança em cima dele. Uma história nova, inusitada, que faz sua imaginação voar, e um ambiente que já entendemos e sabemos mais ou menos como funciona, mesmo sem a história te falar. É muito divertido viajar pela dungeon com uma visão de saber como que os protagonistas vão lidar com os monstros para conseguirem comer no final do dia. Eu adoro isso, essa jogada de perspectiva é muito boa. Pô, quem imagina que seria possível comer uma slime ou beber uma andim? As reações da Mártiga são perfeitas, a dubladora dela é a melhor, não tem como melhor personagem. Só que é aí que tá, todos os personagens são os melhores personagens. Você pode perguntar 3 pessoas diferentes e as 3 vão falar 3 personagens diferentes. No momento que o anão aparece e começa a cozinhar, meu amigo já me agarrou ali. Anões são muito legais em geral, e o Senshi é ainda mais
mais legal porque ele não é um anão dig-dig-ho, e sim um anão empreendedor, agricultor e chefe. Quero ver tu preparar um sorvete de exorcismo melhor do que ele, mas enfim. O Laios tendo seus devaneios loucos pelos monstros e os caramba, tira o Chuck pelo... A construção dos personagens, pelo menos dos principais, são muito simples. Não tem muito plot twist absurdo ou coisa doida que tu fica boquiaberto. Só que a simplicidade é feita com uma carisma lindo que não tem como. Quando feita bem, você nem percebe que é um personagem feito por alguém. Você 100% commit que essa elfa tá andando e xingando por ela mesma. Só que essa simplicidade pode ser uma armadilha. Alguns personagens talvez caiam um pouco da gangorra e se perdem. Tipo essa daí. Nada de errado com ela. Teve um story arc bem bacaninha e bem interessante, só que me diz se eu lembro o nome dela. Então esse modelo de fazer personagens tem seus defeitos e é quase que 880, ou são quase perfeitos, ou são bem... tanto faz. E essa seria a principal crítica dessa história, até mesmo pra quem gostou muito dela. Só que, mesmo assim, você se perde nisso aqui e não consegue largar mais. Um episódio atrás de outro, um capítulo atrás de outro, e você só aproveita sem se preocupar com nada. Tem seus momentos engraçados, tem seu foco em comidas aleatórias, mas também tem seu plot interessante por trás que ajuda todo o conceito da história se manter funcionando como uma ótima máquina. Tá, tem hora que no anime eles esquecem que o trabalho deles é animar, só que não importa muito se a direção é boa, e ela é, então dá pra relevar. Você não receberia isso sem uma direção de anime da hora. Mas, pode anotar aí. Pine, qual é o teu anime favorito? Até eu mudar de ideia daqui 2 horas depois de Yuru Camp é Dungeon Mesh. Se bem que... não falamos de Yuru Camp nesse canal, então Dungeon Mesh tá ali no alto junto com os pesos pesados, tipo Nichijou, mas se eu falar isso talvez vai ser controverso, então para de pensar nisso. Dungeon Mesh é da hora, até me inspirou a fazer algo. Nada melhor do que uma Dungeon Mesh. Dungeon Mesh. Que foi?